Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, queridos. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 3, o verso 1. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3, o verso 1. Amém? Vamos ler. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Amém? Bem, queridos, hoje eu quero tratar com vocês sobre as características ou os critérios necessários para a aceitação de alguém como presbítero ou pastor na casa do Senhor. A Bíblia vai nos direcionar a como devemos escolher essas pessoas para ocupar esses determinados cargos. Amém? Bem, vamos examinar o que o nosso texto diz sobre o assunto. Pois o nosso texto começa dizendo assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Bem, episcopado é o trabalho de um bispo, e o bispo é aquele que supervisiona, é aquele que está sob o comando. Então, é exatamente o trabalho de um pastor, é exatamente o trabalho do pastorado que está sendo tratado aqui. E então ele vai dizer que quem deseja esta obra, excelente obra, está almejando, está desejando uma coisa excelente. E eu concordo com o Hernandes Dias Lopes, quando ele, falando sobre esse texto, vai dizer que o ministério pastoral são como algemas invisíveis que nos prendem e nos levam até aquele determinado lugar. Ninguém vem para o pastorado dizendo assim: eu não quero. Eu não desejo isso. Isso é a última coisa que eu quero da minha vida. Não é assim. Pelo contrário, você pode fazer qualquer outra coisa da sua vida, mas o ministério pastoral arde em seu coração. E enquanto você não estiver cumprindo o ministério pastoral, esse desejo vai arder dentro do seu coração. É um desejo ardente, é um desejo incansável, é um desejo incontrolável. É algo que toma conta de nós e nós não conseguimos conter. É mais forte do que nós, o chamado do Senhor para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós já conseguimos rebater aquela ideia de que às vezes as pessoas chegam assim dizendo: ah, não, eu não queria ser pastor, não, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Filho, se você nunca desejou isso, esse não é o seu lugar. Aí não é a sua posição, pois quem foi chamado para exercer tal função, ele tem esse desejo. Isso é algo que arde no coração dele. Ele pode ser o melhor dos médicos, ele pode ser o melhor dos engenheiros, pode ser o melhor dos advogados, ele pode ter o maior salário da cidade, mas se ele foi vocacionado para o ministério pastoral, o coração dele não descansa no seu melhor salário e nem no seu melhor
cargo na empresa, ou nem mesmo em ser o dono de sua própria empresa. O coração dele só descansa naquilo qual Deus o chamou para fazer, que é o ministério pastoral. É uma obra excelente, é uma obra acima de todas as obras. É uma obra que merece toda a nossa primazia, todo o nosso tempo, toda a nossa devoção. É uma obra que requer toda a nossa atenção. É uma obra acima de todas as obras. Bem, e é exatamente assim que Paulo inicia a sua fala sobre o ministério pastoral. É uma obra excelente. É uma obra que não há comparação. Vocês podem já ter ouvido alguns pastores dizer que ser pastor não é fácil. E nós lemos na Escritura que Paulo concordava com todos eles. Ser pastor não é algo fácil, mas ele diz que é uma obra excelente. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a luta que os ministros do Evangelho enfrentam, que os pastores enfrentam para cuidar do rebanho do Senhor é válido. Ele se sente regozijado naquilo, ele se sente feliz em poder enfrentar todas aquelas situações e conduzir aquela congregação e conduzir aquelas ovelhas no caminho em que o Senhor destinou para que elas fossem conduzidas. Bem, mas já no verso 2, Paulo vai dizer assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. No segundo versículo, em primeiro lugar, Paulo elogia esse desejo, diz que é um desejo que é muito forte, que é uma obra excelente, diz que o ministério pastoral é a obra excelente, a obra acima de todas as obras, é o trabalho acima de todos os trabalhos, é a vocação acima de todas as vocações. Mas no verso 2 ele começa o texto dizendo assim: é necessário. E o termo é necessário aqui é o mesmo que nós encontramos no nosso dia a dia, quando nós vamos falar de alguma profissão. Por exemplo, para que nós venhamos ser médicos, é necessário que venhamos estudar medicina e passar por todos os trâmites que a medicina nos conduz a passar para então sermos médicos. Se alguém quer ser engenheiro, é necessário que ele forme-se em engenharia, que ele curse toda aquela trajetória de cálculos e de todas as matérias envolvidas na engenharia, e então ele venha a tornar-se um engenheiro, porque é necessário que ele faça essas coisas antes de tornar-se aquilo que ele almeja. E então, quando Paulo usa o termo aqui, é necessário, é exatamente esse termo. É quando é preciso que alguém tenha um determinado padrão, seja alguma determinada coisa, antes que ele assuma tal posição. Assim como o médico, é necessário que ele se forme em medicina para então ser médico. É necessário que para ser pastor tenhamos essas qualidades, tenhamos essas características, sejamos aprovados nesses critérios. Caso contrário, nós estaremos reprovados para o ministério. E ele começa com um termo bastante difícil, dizendo assim: é necessário que seja irrepreensível. E ao que parece, o termo irrepreensível, ele vai ligar todos os outros termos que Paulo vai utilizar aqui. Ser irrepreensível quanto a ser esposo, ser irrepreensível quanto a ser moderado, ser irrepreensível quanto ao ser sensato, irrepreensível quanto ao ser modesto, irrepreensível quanto a ser hospitaleiro, e ser irrepreensível quanto a ser apto para ensinar, e assim por diante. Todos os termos, é como se Paulo usasse o irrepreensível
para falar de todas as áreas que ele vai falar em seguida. O bispo, ou o pastor, ou o presbítero, que biblicamente falam da mesma pessoa, bispo, presbítero e pastor, na Bíblia, são a mesma coisa. Talvez hoje não, hoje as pessoas pensam que bispo é algo acima do pastor e presbítero é algo abaixo do pastor. O bispo acima, o pastor no meio e o presbítero abaixo. Mas biblicamente eles exercem a mesma função, eles fazem a mesma coisa, eles são a mesma pessoa. Na Bíblia, bispo, presbítero e pastor são, na verdade, é a mesma pessoa. O presbítero, o pastor e o bispo são a mesma pessoa. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele se intitula como presbítero, mas nós sabemos que Pedro pastoreava a igreja de Jerusalém. E Pedro, além de pastorear a igreja, ele era apóstolo, mas ele se coloca como presbítero. Então, nós entendemos que no Novo Testamento, na igreja primitiva, esse era uma coisa só. Tudo era uma coisa só. Bispo, presbítero e pastor eram a mesma função e faziam a mesma coisa. Então ele vai dizer que o bispo seja irrepreensível. E por aqui nós vamos notar que é um critério bastante elevado para o ministério pastoral. Não podemos entrar de qualquer forma. Existe um pensamento hoje que para ser pastor, basta a pessoa ter tido alguma revelação do céu. Ele sente no coração que Deus chamou ele para o ministério, ele ouve uma voz do céu chamando ele para o ministério. Na verdade, não. Na verdade, além do desejo do nosso coração, deve haver uma confirmação da própria igreja. A igreja sabe reconhecer os seus pastores. A igreja sabe reconhecer os seus pastores. Às vezes, a pessoa tem muito desejo no coração de ser pastor. Então, ele pode dizer assim: eu estou enquadrado nesse verso primeiro, que diz assim: aquele que deseja o ministério pastoral está desejando uma obra excelente. E ele pode dizer: então, já que eu desejo, é algo que eu devo fazer. Não. Aquele que deseja, ele deve também passar pelos critérios necessários. Então, ele primeiro tem em seu coração essa vontade, mas depois ele é analisado pela igreja, pelo presbitério daquela igreja, pela assembleia daquela igreja, ou pela liderança antes constituída daquela igreja. Ele tem de ser analisado para que seja visto se ele está apto nos critérios exigidos. Bem, e eu quero utilizar a divisão utilizada no comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, que ele fez uma divisão bastante interessante no comentário dele, que ele divide por temas esse texto. Ele começa com o tema da família, depois ele vai para o tema do dinheiro e depois ele vai para outros temas, e eu gostei bastante da divisão que ele fez. Eu acho que se torna melhor para se expor quando tratamos assim. Então nós já aprendemos aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, que o chamado pastoral é algo que explode em nosso coração, é algo que queima em nosso coração, é algo que arde em nosso coração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nos chama a atenção também é que o ministério pastoral não é para qualquer um. Mesmo que tenha desejo no coração, é preciso passar nos critérios exigidos. E quem vê esses critérios? Não é a própria pessoa, mas é a igreja a qual ele congrega e os líderes a qual já estão colocados antes dele. Então, vamos lá. O primeiro desses itens que é colocado é a família. Veja comigo aí no verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Então, bem, vamos primeiro dizer o que esse texto não quer dizer. Ele não quer dizer que se o rapaz for solteiro, ele está
proibido de exercer o ministério, porque se nós formos analisar na Bíblia, Paulo era solteiro e ele pastoreava igrejas. Então, não é diretamente a solteirice a que esse termo está se referindo, a que esse texto está trazendo alguma proibição. Então, os solteiros, eles podem pastorear, entretanto, será um fardo muito complicado, pois eles podem sofrer algum tipo de assédio por sua posição. Talvez as moças da igreja, né, vão ver aquele rapaz ali, pastor da igreja, agora pregando ali com constância. Geralmente pastor vai trabalhar pregando e está ali sempre em evidência, sempre ensinando, sempre pregando, sempre conduzindo cultos, sempre conduzindo a liturgia do culto. Então ele vai atrair olhares. Ele vai atrair olhares. E as moças da igreja, ao verem que lhe falta a aliança no dedo e a esposa ao lado, ele pode, em algumas igrejas não, mas em outros lugares ele pode sofrer assédio, e isso vai ser muito complicado para ele. Pode ser que ele passe por isso, não passe por isso, mas pode ser que ele passe. E no caso dele passar, talvez isso seja ruim para ele. Bem, há igrejas que pela prudência não vão colocar esses rapazes para pastorearem, não vão colocar. Eles não vão assumir cargos pastorais, não irão. Simplesmente eles serão deixados lá de ladinho, no cantinho deles, e não vão assumir essa posição, ou então vão ser colocados apenas como algum auxiliar, algum obreiro da igreja, enquanto ele não arruma alguém e casa. Bem, outra coisa, algumas igrejas que colocam solteiros para pastorearem como pastores, e nesta posição, elas tomam um devido cuidado de ver se o rapaz ele é bem resolvido em sua vida amorosa. Como assim? Ele não é aquele rapaz que vive flertando com as moças na porta da igreja. Acaba o culto, o rapaz está lá, flertando na porta da igreja, 10 moças dos grupos de jovens arrodeando ele, e ele conversando com todas elas e pedindo o número de todas elas. Esse tipo de pessoa não serve para o ministério pastoral. Não serve. Ele não tem uma vida amorosa bem resolvida. Não tem, por isso, não deve também, ele não deve assumir tal posição. Bem, os viúvos também não são excluídos quando a Bíblia vai dizer que seja marido de uma só mulher. Os viúvos também não estão excluídos. Porque se a mulher do pastor morrer, o que é que acontece? Ele não vai deixar de estar qualificado para cumprir o seu ministério. Ele continua qualificado, ele continua sendo alguém apto para a função que lhe foi dada. Ele continua apto a assumir o ministério pastoral. Bem, e no caso deste viúvo, decidir casar de novo, aí sim, agora ele está reprovado, porque deve ser marido de uma mulher? Não, ainda assim ele não está reprovado, porque no caso dele decidir casar segunda vez, a morte da esposa dele cancela a obrigação de cuidado, respeito, amor e dedicação a ela. Na morte, essas coisas findam-se. O trato, a aliança feita ali diante de Deus já não está mais em vigor, e ele pode assumir uma nova responsabilidade de cuidar de outra pessoa, de respeitar outra pessoa, de amar e se dedicar a essa outra pessoa. Então, um viúvo que casa uma segunda vez, ou um viúvo que não quer mais esposa, eles também não estão sendo colocados aqui na inaptidão. Eles continuam aptos a cumprirem o seu ministério. Bem, e no caso de alguém que foi abandonado? Era casado, tudo certinho, mas a mulher decidiu abandonar ele, decidiu ir embora, decidiu largar ele. Bem, em primeiro lugar, nós temos que analisar as causas desse abandono, né? Porque se não tiver como remediar e ela foi embora,
o pastor não tem mais o que fazer. Ele não tem como reaver aquilo. Ela simplesmente decidiu que não queria mais e não teve jeito. Ele pode ter tentado reaver aquele casamento e não houve mais jeito. Então, ela vai embora e o pastor continua apto para assumir aquela posição no ministério. Ela não foi expulsa, ele não foi o causador da partida dela, não houve motivos plausíveis para o que aconteceu, então o pastor deve manter-se atuante no ministério. O que é motivos plausíveis para o que aconteceu? Porque há certas situações em que os dois são culpados. A mulher que reage assim, elas vão embora de casa, não porque vão trair, não porque vão falar mal, ela simplesmente cansou e foi embora. Nesse caso, o pastor está desqualificado, ou o aspirante ao pastorado está desqualificado, porque há casos em que a mulher é desonrada, é desrespeitada, é desvalorizada. Há mulheres que reclamam de que os seus maridos na igreja são anjos e nas suas casas são demônios. Então, sendo o caso dela ir embora, não porque ela traiu ele, não porque ela queria falar mal dele, não porque elas queriam fazer algum mal a eles. Não, não. Elas foram embora porque elas cansaram dos maus tratos trazidos por aquele homem. Então, nesse caso do abandono ser culpa do marido, ele está desqualificado para o ministério. Ele não tem como assumir esse ministério. Não tem como continuar ou então tomar para si esse ministério. Não tem como, ele está desqualificado. Bem, e no caso do marido que foi traído, a mulher abandonou, o marido abandonou porque foi traído, o que é que acontece? Bem, casos assim estão se tornando muito comum. A cada dia vemos coisas assim acontecerem. Em uma situação como essa, é necessário avaliar os motivos da traição. Geralmente, mulheres que traem estão descontentes com o casamento. Uma série de motivos que envolvem os dois podem levar a uma situação como esta. Existem casos em que a mulher simplesmente, por um déficit em seu caráter, vai procurar outra pessoa. Mas existem situações em que a mulher está sendo privada de seus direitos maritais, desrespeitada de alguma forma dentro de sua relação. Ainda que nada justifique traição, há casos em que a culpa da traição ela é também de responsabilidade do outro. Tem casos em que a traição do marido porque ele tem um caráter corrupto mesmo. E há casos em que, e tanto o marido quanto a mulher, porque ele é corrompido mesmo em seu caráter. Ele traiu não porque lhe faltava alguma coisa, mas porque o caráter dele era assim mesmo. Mas há casos em que há uma falta de responsabilidade marital dentro do lar. E então, pela falta e ausência do marido, a própria Bíblia vai alertar sobre isso, para que os dois não se apartem sem mútuo consentimento, para que o diabo não venha tentar o casal. Bem, então numa causa como essa, tem que ser muito bem analisado por os motivos dessa traição. Muitas vezes, quando as pessoas ouvem mulheres que traíram seus maridos, e os maridos eram pastores, o que nós vamos ouvir delas são cenas de abuso terrível no casamento. Há casos em que o marido diz que é o cabeça do lar e manda por ser o cabeça do lar que a mulher pegue galão de água e coloque lá no filtro para eles beberem água, que pegue um botijão de gás e coloque lá no fogão e obriga a mulher a fazer serviços que cabem a ele fazer. Isso é totalmente respeitoso.
Então, há casos em que, por esses desrespeitos para com ela, ela decide ir atrás de outra pessoa. Ela diz assim: não, isso não é um homem, e nem mesmo um homem de Deus. Esse homem não tem nada de Deus, então vai embora com outra pessoa. Existem casos assim, existem. E existem casos em que a mulher traiu porque era um déficit do caráter dela. Ela era de um mau caráter e acabou fazendo isso, mesmo não tendo nenhum abuso em seu lar. Nada justifica esse tipo de atitude, mas em certa situação os dois são culpados. Há mulheres que vão reagir de forma diferente. Elas simplesmente vão embora de casa, não vão trair, não vão falar mal, ela simplesmente cansa e vai embora. Simplesmente. Então, nesses casos de abandono e traição, em que o marido é o culpado, ele está desqualificado. Ele está desqualificado para o cargo ministerial. No caso da mulher que trai e por um déficit de seu caráter, o marido não tem culpa. Então ele continua apto para realizar essa função. Uma vez que o caso é analisado com seriedade, não havendo culpa do aspirante ao ministério ou do pastor, este deve ser mantido no ministério, ou então integrado a ele, no caso do aspirante. Mas sendo o caso do aspirante ou do pastor serem responsáveis pelo acontecimento, eles estão desqualificados para o serviço do ministério. Nesses casos, o pastor e aspirantes, eles podem contrair novas núpcias, no caso dele ser traído por um déficit do caráter da mulher, ou ser abandonado pelaquela mulher da qual ele não é o culpado, do qual ele não é o responsável. Nesses casos, eles podem assumir novas núpcias, porque a culpa não foi dele, mas sendo culpa dele, ele está desqualificado para o cargo. Ele está desqualificado. Então, o texto não está proibindo essas pessoas, solteiros, viúvos, abandonados e traídos, desde que esses abandonados e traídos não tenham sido culpados pelo abandono e pela traição. Ok? Sigamos então. O que é que esse texto então proíbe? Já que ele não proíbe solteiros, ele não proíbe viúvos, ele não proíbe traídos ou abandonados. Já que ele não proíbe esse pessoal, o que é que ele está proibindo? Ele está proibindo aquele rapaz que é polígamo, ou então bígamo, que no caso é alguém conhecido por seus muitos casamentos. Ele é alguém que a marca dele é viver com uma esposa durante um ano, com outra durante outro, com outra daqui mais 2 anos. Ele não se firma com ninguém, ele não é fiel matrimonialmente. Há casos em que o pastor ou o aspirante ao ministério pastoral tem filhos e filhas de outros casamentos. É alguém marcado por sua inconstância, pois nunca se mantém em um relacionamento. Por motivos desconhecidos, ele simplesmente larga uma mulher e arruma outra. Incluem-se aqui casos de abandono. Às vezes é o pastor que abandona a mulher e vai embora com outra pessoa. Quais motivos? Desconhecidos. Às vezes acontece o pastor simplesmente dizer que o amor acabou pela esposa dele e vai arrumar outra. Esse tipo de pessoa que vive na poligamia ou na bigamia, contraindo para si sempre novas relações, ele está desqualificado. O pastor deve ser esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Diferente dos casos que foram falados antes, qualquer um que está em um segundo casamento está desqualificado. Como assim? Se o rapaz não for viúvo e está num segundo casamento, ele não serve para o ministério. Se o rapaz não foi traído e então foi para um segundo casamento, ele está desqualificado para o ministério. Se ele não foi abandonado e então buscou um segundo casamento, ele está desqualificado para o ministério.
se foi ele quem abandonou, se foi ele quem traiu, se foi ele quem largou tudo e foi atrás de um outro casamento, ele não serve para o ministério. Ele não serve para o ministério. Mas se a pessoa, em seu primeiro casamento, não era crente, essa é uma pergunta que às vezes surge quando a gente está falando sobre esse assunto. Mas se a pessoa, em seu primeiro casamento, não era crente ainda, aí daí ele separou, não sendo crente, ele casou, não era crente, e separou, ainda não era crente. Aí ele casou de novo, casou uma segunda vez. Nesse momento que ele casa de novo, aí ele converte, já no segundo casamento. Como fica? Ele continua desqualificado, porque ele não era crente antes, ele não sabia de nada disso antes. Bem, a posição bíblica é que ele continua sendo desqualificado para o ministério. Ele não serve para o ministério. A vida passada, ela também pesa hoje. Ela também pesa no que nós fazemos hoje. Ela tem o seu peso. Então, se essa pessoa assume a posição de pastor, ela deve ficar ciente que está em desconformidade com o padrão bíblico e Deus não abençoa quem passa por cima dos princípios de sua palavra. Não existe um ministério abençoado sem a bênção das Escrituras. Se a pessoa passa por cima da Bíblia para chegar em determinado cargo, se ele passa por cima desses critérios para obter determinado cargo, ele não serve para o ministério. Não serve. Em nossa geração, esses princípios são desconsiderados pela amizade, pelo prestígio e pela aparente nova realidade de vida que o aspirante tem. É quando aquela pessoa chega na igreja e parece que ele agora é outra pessoa, é outra criatura, e todo mundo agora diz, não, ele é uma bênção e tudo mais, e pela amizade, pelo prestígio que a pessoa tem, e pela aquela nova realidade que a pessoa está demonstrando ter, colocam ele no ministério. Quando se age assim, nós colocamos acima do amor de Deus. Quando nós agimos assim, nos colocamos acima do amor de Deus por sua igreja. Deus agiu assim. Deus agiu colocando esses critérios, colocando essas necessidades para aquele que deseja ser pastor, porque ele ama a sua igreja. E sabe o que é que a gente faz? Quando a gente coloca alguém que Deus mandou não colocar lá, como é que Deus proíbe alguém para o ministério? É quando a pessoa está desqualificada das Escrituras. A Escritura está dizendo aqui, esposo de uma só mulher. E a gente sabe o que é ser esposo de uma só mulher. É alguém que não contraiu novo casamento. Não contraiu novo casamento por motivos tolos. Não é porque ele foi abandonado, traído ou ficou viúvo. Não, ele casou segunda vez porque ele simplesmente decidiu separar da outra. Simplesmente porque ele disse que o amor acabou. Simplesmente porque ele disse que não dava mais. Simplesmente porque ele disse que preferia viver em paz do que viver com aquela mulher. Então, nesses casos em que agimos assim, e colocamos a pessoa, mesmo tendo os critérios nas Escrituras, a Bíblia dizendo assim, não coloque porque não serve, e a gente vai lá e coloca, a gente está passando por cima do amor de Deus. Deus ama tanto sua igreja que Ele só coloca para guiar e direcionar ela gente que Ele mesmo resolveu colocar, que é distinta pelo seu caráter, e distinta pelo seu caráter dentro da relação familiar. Família é muito importante para a igreja. Bem, outra coisa que acontece quando nós passamos por cima desses limites e colocamos pessoas. Cristo estabeleceu esses critérios para que somente pessoas abençoadas cuidassem de sua noiva. Noiva esta que ele comprou com seu sangue. Se passarmos por cima destes critérios, fazemos pouco do sacrifício doloroso de Cristo. Com que preço a igreja foi comprada?
A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E Cristo nos fez povo dele, nos fez noiva dele. E sabe o que é que acontece quando a gente coloca alguém para cuidar da noiva de Cristo, que Cristo não quer que esteja lá? A gente está fazendo pouco do sacrifício que ele fez, aquele sacrifício doloroso. A gente está passando por cima dele sem considerar nada e colocando quem não deveria estar ali para estar ali. Isso é muito sério. Bem, assumimos também a posição de alguém que entende mais da igreja do que Jesus, e de alguém que tem mais cuidado pela igreja do que Jesus, e de alguém que ama mais a igreja que Jesus. E por fim, assumimos a posição de alguém que manda na igreja, pois desconsiderando a ordem de Jesus, ditamos o nosso querer na igreja. Será que a gente entende mais de igreja do que Jesus? Será que a gente tem mais cuidado pela igreja do que Jesus? Será que a gente ama mais a igreja do que Jesus? Ou será que a gente manda na igreja acima de Jesus? Então, se Jesus diz não, a gente não deve dizer sim. Se a Bíblia diz não, nós não devemos dizer sim. Alguém que está desqualificado dentro do contexto familiar, ele não deve ser colocado na posição de liderança da igreja do Senhor. Ele não está apto para pastorear nenhum rebanho. Bem, há outro detalhe aqui. E quando o rapaz é adúltero? Como assim? E quando o pastor trai a esposa dele? Ou então no caso do aspirante, que está, no caso, desejando ser pastor, ele trai a esposa dele. Ambos, tanto o pastor quanto o aspirante, estão desqualificados para a função. O pastor e o aspirante deve ser bem resolvido matrimonialmente. Ele não pode ser o causador do divórcio, tanto dele quanto de outros, por agressão, por traição, por abandono ou por maus tratos. Ninguém garante que nessa nova posição ele não vai proceder assim novamente. E se proceder, trará escândalo para a igreja. É o caso do traidor perdoado, isso aqui. O adúltero perdoado. É quando o pastor trai, mas a mulher perdoa. A mulher dele perdoa. Mas se a gente não tirar aquela pessoa do cargo, se ele é pastor e traiu, e então a mulher dele perdoou, ele deve continuar no cargo? A resposta é não. Quem garante que ele não vai fazer de novo? Quem garante que ele não vai fazer de novo? E se ele fizer de novo? Isso vai trazer escândalo novamente para a igreja. E o que tem acontecido muito é que o pastor trai com alguém da igreja. E aí mora o problema, porque há um cisma na igreja, há uma quebra na igreja. Quem é o marido que vai querer receber esse pastor lá na casa dele? O pastor veio fazer uma visita pastoral aqui, saber como é que vocês estão. O marido dessa mulher, sabendo do escândalo, vai olhar assim: epa, visite outro. Aqui não. Aqui você não entra não. Vá visitar outro. Vá visitar a casa de fulano, que você foi lá cornear ele, que você foi lá e teve relação na casa com a mulher dele. Vá lá. Vai lá visitar ele. Ele você não quer visitar, né? Vim visitar aqui. Aqui não. Percebe? Não, o caráter dele foi manchado. Ele não está apto para o cargo. Ele não tem confiabilidade. Então, e outro detalhe. O escândalo envolve todo o ministério, fazendo com que a credibilidade do ministério seja colocada em jogo. Por fim, ele não será o único culpado pelo escândalo. A pessoa que se envolveu com ele também tem culpa. Mas, a priori, são culpados os que estabeleceram ele a tal posição. Como assim? Quem tem culpa nesse caso? Tanto ele,
quanto a pessoa que, sabendo quem ele é e que é casado, decidiu se envolver com ele. Essa pessoa também tem culpa, os dois são culpados, mas quem mantém ele no cargo, ou quem coloca ele em cargos, tem responsabilidade máxima. Essas pessoas vão pagar alto preço. Aqueles que são mestres, eles darão mais duro juízo. Imagine alguém que é mestre e faz um negócio desse. Ainda aqui em Timóteo, Paulo vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente sobre ninguém, para que você não se torne participante dos pecados de outrem. O que é isso? É quando você impõe as mãos sobre alguém sem analisar os critérios que a Bíblia estabelece para isso. E sabe o que é que acontece? E se essa pessoa lá na frente fizer besteira? Quem é o culpado? Você. Você se tornou responsável, ou você se tornou alguém que está junto nos pecados de outros. Você se tornou alguém que está agora desqualificado também para essa função. Ok? Você é alguém que trouxe escândalo para a casa do Senhor por ter colocado as mãos precipitadamente nessa pessoa. Entendido isso? Vamos para outro detalhe. Questões matrimoniais desqualificam aquele que já é pastor ou aquele que é aspirante para o cargo de pastor. O assunto é tão relevante que é o primeiro a ser tratado na lista de critérios ministeriais. Quando Paulo diz assim: olha, gente, é necessário que o pastor ele seja assim. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de Paulo? A primeira coisa é que ele seja um bom marido, que ele seja alguém que tenha um bom caráter familiar. É a primeira coisa que vem na mente de Paulo quando ele vai falar sobre pastor. Ele diz assim: para ser pastor tem que ser bom com a família. Se ele não sabe ser bom em casa, ele não é bom em lugar nenhum. Então, outro detalhe que Paulo ainda vai falar sobre família, versos 4 e 5. Verso 4 vai dizer: no verso 2 vai dizer que ele deve ser marido de uma só mulher. No verso 4 vai dizer: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Duas coisas precisam ser ditas quando lemos esse texto, para que haja uma boa compreensão do que está sendo pedido aqui. Em primeiro lugar, esse texto está falando sobre o pastoreio familiar. Essa é a primeira coisa. O lar do pastor ou daquela pessoa que deseja ser pastor é o primeiro rebanho que essa pessoa terá de guiar. E esse precisa de pastoreio constante. A pessoa que deve pastorear, que está aspirando o ministério, ela deve ser alguém que em sua casa, tanto sua mulher como seus filhos tenham um bom testemunho a respeito dele. Imagine você chega na casa da pessoa e a mulher diz assim: esse homem aí, rapaz, na igreja é uma bênção, mas em casa só Jesus, só Jesus. Aí os filhos dizem assim: na igreja ele alisa os filhos de todo mundo, em casa ele só faz bater na gente. Essa pessoa está desqualificada dentro do seu lar, pela sua esposa e pelos seus filhos. Ele não está cuidando dos filhos com a disciplina do Senhor. Ele não está guiando sua família, ele não está pastoreando sua família. Aí você chega na casa do futuro pastor ou do pastor e a esposa só tem reclamação para fazer dele. E os filhos só tem queixa a fazer dele. Ele está desqualificado. Ele não serve para o ministério. Não serve. Então, a primeira coisa é que o lar do pastor, ele é espelho para o restante da igreja.
Quer ver o pastor ser massacrado? É a esposa e os filhos dele andarem todo errado. O pastor é uma bênção, mas a mulher vive fazendo contenda na igreja, os filhos vivem arrumando problema na rua. Sabe como é que as pessoas dizem? A mulher do pastor, os filhos do pastor. Então, quando você assume a responsabilidade de pastoreio, toda a sua família está incluída nisso. O pastor é você, mas todos tornam-se incluídos nisso. Sua mulher se torna inclusa nisso. Seus filhos estão inclusos nisso. Então, a forma como eles vão proceder, ela é importante para o ministério. Porque o que acontece no lar do pastor torna-se espelho. Imagina esse pastor, que os filhos dele é uma desordem, a esposa dele é uma desordem, ele vai pregar sobre família. Algum irmão se levanta lá do meio da igreja e diz assim: mas pastor, e sua mulher que vive arrumando contenda na igreja? Mas pastor, e os seus filhos que fazem isso e aquilo? Então, a fala dele quanto ao que diz respeito à família desqualifica ele. Nós temos um exemplo bíblico disso, que é do sacerdote Eli. A Bíblia não diz que Eli era um mau sacerdote, mas a Bíblia diz que Eli se tornou um mau sacerdote a partir do momento em que os filhos dele começaram a fazer as coisas do jeito que queriam na casa do Senhor, porque Eli já estava velho e os filhos dele estavam fazendo as coisas de todo jeito. Os filhos dele desqualificaram ele para o ministério. Bem, essas são questões bastante relevantes. E o segundo detalhe que devemos entender desse texto é: e se a mulher e os filhos daquele que deseja ser pastor, ou do homem que já é pastor, não veem nele capacidade para exercer tal função, tal pessoa não deve assumir esse ministério. Não há pessoas tão qualificadas para discernirem sobre nossas qualidades e defeitos, habilidades e incapacidades, aptidão ou inaptidão do que nossa família. Uma vez que nossa família, ela é aquela que vê os nossos dois lados. Às vezes a igreja só vê o lado daqui, né? É apto para ensinar, é uma boa pessoa, é alguém de confiança, é uma bênção, é uma bênção. Mas só a família conhece o lado que às vezes a igreja não vê. O dia do estresse, o dia do cansaço, o dia dos altos e baixos, só a família conhece. E, por vezes, a família percebe, a mulher e os filhos percebem que aquela pessoa não tem habilidade para o ministério e nem tem aptidão para ele, não é alguém apto para o ministério. A esposa e os filhos podem dizer: no, meu pai não serve para ser pastor de canto nenhum. Eu já vi isso acontecer. O filho que olha para o pai e diz: meu pai não serve para ser pastor de canto nenhum. Ele é assim em casa. Então, a nossa família, ela pode nos tirar do ministério se nossa esposa e nossos filhos veem que nós não temos condições de assumirmos tal posição. Nós não devemos assumir, porque não há quem seja melhor para discernir sobre isso do que nossa família. Outra coisa, outro detalhe: uma vez que a família do aspirante ou do pastor, ela é instruída pelos critérios exigidos aqui na Bíblia, elas devem e votam negativamente. O aspirante ou pastor está desqualificado para o encargo do ministério. Como é isso? Geralmente, quando alguém vai ser colocado em alguma posição, isso deve acontecer. A igreja deve ser convocada e votar se aquela pessoa deve ou não ocupar aquela posição. E como é que ela vota? Ela deve votar instruída.
por esses critérios, por essas exigências que a Bíblia faz. A igreja é ensinada sobre como ser um pastor, e então ela vota se aquela pessoa tem condições ou não, de acordo com os critérios que a Bíblia pede. Imagine o caso da família do rapaz toda votar não. Isso deve ser levado em consideração no meio da votação, porque todo mundo na igreja vê que tem condições, mas a família vê que não. Isso deve ser analisado melhor. Essa pessoa não deve assumir essa posição. Ok? Bem, a segunda coisa que esse texto transmite é exatamente o que eu já vinha falando. É a relação de espelho que existe do nosso lar com as coisas lá de fora. Podemos dizer que será uma missão impossível aconselhar os pais da igreja sobre cuidar de seus filhos, se os nossos filhos são mau testemunho. Se nós também quisermos falar sobre casamento ou outras áreas da vida, a nossa casa sempre vai ser posta em questão lá na hora. A gente está falando sobre casamento, mas nosso casamento está um fiasco. Sempre vai ter alguém que vai fechar os ouvidos e dizer assim: tá falando besteira aí, porque o casamento dele mesmo não serve para nada. Então, essas duas questões sobre a família ter peso na questão ministerial e a família ser espelho do ministério do pastor. Essas são duas questões que devem ser levadas em consideração quando a gente ouve o verso 4 e 5, que diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ok? Então, vamos concluir a questão da família do pastor, do presbítero ou do bispo. Nós vimos aqui que esse é um assunto de máxima importância. Ele é o primeiro que Paulo coloca na lista, que ele deve ser esposo de uma só mulher e que ele deve governar bem a sua casa, governar bem a criação dos seus filhos, porque se ele não cuida bem das coisas dentro de casa, ele nunca vai servir para cuidar bem das coisas na igreja. É essa a exigência da Escritura. É essa a exigência da Bíblia. Irmãos, não passem por cima disso. Amados que estão desejando o ministério pastoral, se vocês desejam, vocês também devem estar enquadrados dentro disso. Se você sabe e tem noção de que essas coisas são uma realidade na sua vida, você nunca soube governar bem sua própria casa, você teve vários casamentos, você se envolveu com várias pessoas, mas você sente o desejo do ministério. Bem, a Bíblia diz que esse não é o lugar. Não é o lugar. A gente não pode passar por cima da Escritura. Então, nós vamos entender que esse desejo do nosso coração, ele procede apenas de nós mesmos. Se ele viesse de Deus, nós teríamos condições de nos enquadrar aqui. Se Deus não depositaria o desejo no coração de alguém para ser pastor, se essa pessoa é totalmente contrária às coisas que Deus quer para alguém que vai ser pastor, é do tipo assim: a pessoa está desqualificada para ser pastor, mas ela diz que tem um desejo no coração e diz que foi Deus que colocou aquele desejo no coração dela. Não é verdade. Deus não chamaria alguém que ele não quer no ministério. Se ele está dizendo aqui que quer alguém que seja esposo de uma só mulher, que governa bem a casa, que cria filhos sob disciplina, com todo respeito, porque ele deve governar bem a casa, porque só assim ele vai cuidar bem da igreja. E logo depois ele chama alguém que não cuida bem da casa, que não cuida bem dos filhos, que não cuida bem da esposa, que não cuida bem de nada. E, opa, tem alguma coisa errada. Então, se você tem esse desejo
mas você não tem essa qualificação, não entre no ministério. Eu conheço muita gente que foi colocada no ministério por amizade. Ah, é meu amigo, é gente boa, é um crente fiel, abençoado, mas como é ele em casa? Não, 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 não. Essas coisas a gente não leva em consideração, não. Ele é meu amigo, é gente boa, então vai ser pastor. E eu conheço outras pessoas que são sinceras, mas estão equivocadas. Elas dizem assim, não, rapaz, se Deus me chamar, eu vou. A pessoa olha assim, mas e os critérios da Bíblia? Ele diz assim, mas se Deus me chamar, eu vou dizer assim, Deus não chama a gente que ele já reprovou. Se a Bíblia diz que ele não quer essa pessoa, por que então você acha que ele vai chamar você, querido? Não vai, não vai. Não entre em lugares que Deus já disse para você não entrar. A Bíblia diz que alguém que não é esposo de uma só mulher, alguém que não cuida bem da própria casa, alguém que não cuida bem dos próprios filhos, como essa pessoa vai cuidar bem da igreja? Então Deus diz assim para essa pessoa: não é lícito para você ser pastor. Você está proibido de ser pastor. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Você está vetado, está cortado dessa posição. E se você é alguém, meu amigo de ministério, que um dia já esteve enquadrado nessas funções, nessas qualificações, mas hoje não se encontra mais, pelas N questões familiares que nós já falamos aqui, mas você ainda insiste em ficar lá, querido amigo, saia enquanto é tempo. Saia enquanto é tempo. Porque você será cobrado de um duro juízo. Você será cobrado de algo que nós nem mesmo temos compreensão. Nós nem mesmo temos compreensão de quão duro o juízo será para aqueles que são mestres. E principalmente para aqueles que são mestres e hoje se encontram desqualificados, se encontram inaptos para fazer o que nós somos chamados a fazer. É muito sério. A igreja de Cristo é algo muito sério. O sangue de Cristo foi derramado para comprar essa igreja, para comprar esse povo. Você não pode se fazer omisso para com isso. Você não pode ser desleixado com isso. Você não pode ser alguém descuidado com isso. É a igreja de Jesus, é a noiva de Jesus, é o povo por quem Jesus Cristo pagou um preço muito alto por ela. Não brinque, não faça aquilo que Deus está dizendo para você não fazer. Não continue naquilo que Deus está mandando você sair por meio da Escritura. Não fique arrumando desculpas para continuar fazendo aquilo que Deus já disse para você não fazer. Lembrem-se do caso de Samuel. Certa feita, Deus disse a Samuel que não queria mais Saul como rei. E Samuel, calado. E um dia Deus chega para Samuel e diz assim: até quando você terá piedade de Saul? Eu já tenho reprovado ele, eu já não tenho mais prazer nele, ele já não é mais rei diante de mim. Então, é exatamente a mesma questão. Nós não devemos proceder no ministério do Senhor depois de estarmos reprovados para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e continue nos dando de sua graça para nós estudarmos a sua palavra, entendermos a sua palavra, aplicarmos a sua palavra na nossa vida e vivermos de acordo com essa palavra. Que Deus abençoe.